Nós vimos, então, na sexta-feira passada, o atributo fiel. E vimos que Deus é fiel, completamente fiel, e nós devemos refletir essa fidelidade. Parece incrível, né? Mas nós vamos estudar hoje o oitavo atributo, então ficam faltando só mais dois atributos comunicáveis, né? Mais duas sextas que nós vamos estudar, mais dois atributos comunicáveis, e aí a gente encerra essa fase e entramos numa nova fase do nosso estudo. Então, só recordando, nos atributos comunicáveis nós vimos que Deus é totalmente santo, Deus é totalmente amoroso, totalmente bondoso, totalmente justo, totalmente misericordioso, totalmente gracioso. Sexta, nós vimos que ele é totalmente fiel e nós vamos ver hoje que ele é totalmente paciente. O nosso texto base está em Tiago 1, de 19 a 20, e diz o seguinte: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E alguém poderia falar assim, mas Estela, como que esse texto pode ser o texto base se ele não fala de paciência? Será que não? Vamos ler novamente. Tiago 1, de 19 a 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Três condutas que ele diz que é recomendável, né, que todo homem deve ter. Pronto para ouvir. Alguém que está pronto para ouvir tem que estar exercitando a paciência, porque a nossa inclinação natural é responder de imediato, é falar em cima do que a pessoa está falando. Mas aqui ele diz que nós devemos ser prontos para ouvir. Então, nós temos que ter paciência de ouvir o outro, para depois falar. E de que forma? Tardio para falar. Ó, tá pronto para ouvir e tardio para falar. Só a paciência que pode permitir isso, que pode produzir isso. E mais, uma terceira conduta, tardio para se irar. Nós vamos ver que a paciência e a ira, elas estão intimamente ligadas. Eu diria até que a impaciência, né, está intimamente ligado à ira, porque a impaciência é a porta aberta para alimentar a ira. Nós vimos que nós podemos nos irar de maneira santa, né? E a palavra de Deus nos ensina isso. Mas aqui nós estamos falando da ira descontrolada, desajustada. Então, a palavra de Deus nos diz que a paciência de Deus ela é perfeita, que Deus é totalmente paciente. Êxodo 34:6 diz o seguinte: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Vejam, três atributos. Um que nós estamos estudando hoje e dois que nós já estudamos, misericórdia e fidelidade. Porque eles estão intimamente ligados com a paciência de Deus. Aqui diz que Deus não é apenas paciente, ele é longânimo. Uma forma da gente entender o que é longanimidade é imaginar um elástico sendo esticado, bastante esticado. O de Deus, a paciência de Deus, ela não tem limites, né? Nós vimos que Deus não se enquadra em qualquer medida. Ele é a medida de tudo, mas ele não se enquadra em nenhuma medida porque ele é ilimitado. Então, todos os atributos que ele possui também têm esse mesmo atributo incomunicável, que é ser ilimitado. Então, Deus não é simplesmente paciente, ele é longânimo. E ai de nós, se ele não fosse paciente conosco, né? A nossa luta diária, enquanto humanos, é contra a impaciência. Existe essa conexão, né, entre a impaciência e a ira. E nós somos
provados o dia todo e também tentados o dia todo na área da paciência, desde a hora que a gente acorda. Quem tem filho pequeno sabe a luta que é acordar as crianças, vestir o uniforme, sair na hora certa, né? E às vezes logo de manhã a gente já começa a ter a paciência sendo minada, quando a gente vai para o trânsito, né? E justo quando a gente está com pressa, alguém anda mais devagar na nossa frente, ou nos corta. Durante o dia todo, no trabalho, né? Na família, a nossa paciência é colocada à prova. E isso tem uma razão de ser. A solução do mundo para isso é eliminar as situações que requeiram paciência. Elimina-se o tempo de espera, né? Eu sou da época que nem tinha internet. Depois veio a época da internet discada, que ficava fazendo aquele barulhinho e demorava um pouco, né? Hoje não, hoje você clica aqui, a internet já se conecta, né? Nós vivemos num tempo em que tudo é rápido. Dependendo do nosso cartão da companhia aérea, o nosso embarque é prioritário, o nosso despacho da bagagem é prioritário, a chegada também é prioritária, né? Nós vivemos num mundo acelerado e o mundo oferece essa solução: eliminar as situações que têm tempo de espera. Isso é um mal. Às vezes a gente acha que isso é um bem, mas nós estamos sendo cada vez mais despreparados para um tempo de espera. E nós somos admoestados na palavra a esperarmos no Senhor, a sermos pacientes na aflição, a sermos tardio em falar, tardio em irar. Então, a solução que Deus apresenta é diferente da solução do mundo. Por quê? Porque o tempo de espera pode parecer ruim para nós, pode parecer algo ruim, e às vezes é mesmo, mas Deus tem um propósito no tempo de espera. Ele quer forjar o nosso caráter, ele quer nos moldar. Lembra do cântico que falou que ele é o oleiro e nós somos o barro? Ele quer nos moldar neste tempo de espera. 2 Pedro 3,9 diz: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vejam, o versículo diz que Deus não retarda a sua promessa. E a sensação, às vezes, que nós temos é essa do versículo, ó, como alguns a julgam demorada. Às vezes, a impressão que nós temos é que ele não está nos respondendo, é que ele não está cumprindo as suas promessas. Mas ele é longânimo, ele é paciente de uma forma transbordante. E ele não quer que nós perecemos nesse tempo de espera. Pelo contrário, ele quer que nós cheguemos ao arrependimento, à compreensão do propósito dele para a nossa vida. A paciência de Deus, ela é a expressão do amor dele. Nós já vimos esse atributo, né? Comunicável, foi um dos primeiros que nós vimos. E a paciência é a expressão desse amor. Imaginem vocês, durante toda a história do povo de Deus, se Deus não fosse paciente, se ele não fosse longânimo, quantas vezes o povo quebrou a aliança? Quantas vezes o povo desobedeceu? Quantas vezes nós continuamos desobedecendo a palavra, desobedecendo a vontade do Senhor para as nossas vidas? E ainda assim, Deus é paciente conosco. Por quê? Porque está lastreado no amor. Essa paciência está lastreada no amor que ele tem por nós. E nós vimos que é um amor incondicional. Vejam 1 Coríntios 13:4, que coisa interessante. Qual é a primeira qualidade que o versículo traz para o amor? 1 Coríntios 13:4 diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Então, veja, a primeira qualidade do amor é ser paciente.
E Deus é totalmente paciente, porque Ele nos ama. Então, o amor que Ele tem por nós, além de ser um amor incondicional, um amor que providenciou a redenção para nós, Ele também é paciente. Deus transborda paciente, porque Ele é totalmente paciente. Qual que é a ação dessa paciência de Deus em nós? Todos os estudos que nós temos feito, nós temos estudado 3 pontos. O atributo em Deus, que é perfeito, que é total. Então, nós já vimos hoje, no primeiro momento do estudo, que Deus é totalmente paciente. No segundo momento, nós sempre temos estudado como é um atributo comunicável, nós estudamos que Deus tem aquele atributo, mas depois também estudamos qual é a ação desse atributo na minha vida. E depois eu vejo como eu posso refletir esse atributo para que outros possam também ser transformados. A palavra de Deus e o nosso próprio Deus, nós já estudamos que ele é relacional, ele quer se relacionar conosco, ele quer ter intimidade conosco. Então, não adianta nós termos o conhecimento intelectual da palavra. É importante? É importante, mas além disso, nós temos que aprender, decorar, imprimir essa palavra no nosso coração. E o coração bíblico é a mente, né? E a Bíblia diz que é de onde procedem todos os males. Então, nós precisamos cuidar deste coração, aprendendo esta palavra, mas não apenas aprendendo de maneira intelectual, mas também praticando esta palavra. Porque quando eu praticar o que eu aprendo, eu não vou apenas me aproximar mais do Senhor, não vou apenas mais seguir de uma maneira mais completa o Senhor Jesus, como também vou refletir isso na minha vida, alcançando outras pessoas que vão desejar também ter isso desenvolvido na vida delas. Então, assim como Deus transborda paciência, nós também devemos ser pacientes. Vejam o que diz Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. De novo, o longânimo é grande em entendimento, ou seja, o longânimo é uma pessoa sábia, mas o de ânimo precipitado, ou seja, aquele que não tem paciência, ele exalta a loucura. Então, o sábio é aquele que é tardio em irar-se, tardio em falar, pronto para ouvir, que foram as 3 condutas que nós vimos que a palavra determina para nós. Provérbios 15, 18 nos alerta, inclusive, que isso transcende a nossa vida. Quando eu estou irada, o benefício, aliás, o malefício que eu tenho, não é apenas para a minha vida, não é apenas por eu estar alimentando algo ruim, mas isso produz um reflexo na vida dos outros, daqueles que estão ao meu redor. Vejam que Provérbios 15, 18 diz: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Vejam, meus irmãos, como que é profundo isso. Homem iracundo é aquele que não apenas está irado, mas que ele alimenta a ira e deixa essa ira ficar completamente descontrolada. Ele suscita contendas, ele produz brigas, discussões, discórdia. Mas o longânimo, ou seja, aquele que transborda a paciência, apazigua a luta. Ele promove a paz. Então, se nós temos que ser seguidores de Jesus, nós devemos suscitar contendas ou apaziguar lutas. A gente está fazendo um curso de confrontação e é realmente pesado, porque o curso confronta, antes de qualquer coisa, a cada um de nós, né? Então, eu preciso aqui me confrontar, confrontar o meu coração e me perguntar: eu estou produzindo contendas, discórdias, discussões, ou eu estou promovendo a paz? Ou eu estou apaziguando? E vejam, minhas irmãs, que isso aqui não quer dizer que eu vou sair berrando, gritando,
Eu posso produzir contendas silenciosamente. Eu posso produzir, suscitar contendas, colocando uma pitada de um comentário malicioso, fazendo uma pequena maledicência, não necessariamente travar grandes lutas, grandes brigas. E essas contendas sutis são as piores, porque elas vão minando todo o território da sua família, do trabalho, da igreja. É algo extremamente contaminador. Não contamina apenas o meu coração, mas contamina o coração daqueles com quem eu estou falando e com quem eu estou suscitando. Vejam, por isso que é confrontação, porque às vezes a gente pensa que a contenda aqui é uma grande discussão. Não necessariamente. Os grandes conflitos, eles começam por pequenas contendas que nós alimentamos no nosso coração e colocamos para fora, né? Contaminando a mente de algumas pessoas que estão ao nosso redor, e quando a gente menos espera, o ambiente todo está contaminado por contenda. E Deus não quer isso para nós. Ele quer que nós sejamos apaziguadores. Ele quer que nós sejamos pessoas de paz, que promovem a paz, que sejamos pacificadoras. A impaciência, ela é a porta de entrada para a ira desenfreada e injusta. E nós precisamos pedir ao Senhor que esteja protegendo o nosso coração disso. Porque qualquer compromisso que nós assumimos, seja no casamento, seja na maternidade, na paternidade, né, dos nossos esposos, seja nas amizades, no trabalho, qualquer compromisso, ele implica custo, custo adicional. E um desses custos é a paciência, é o tempo de espera. Nossa ira, ela é facilmente ativada quando nós não recebemos o que nós queremos no tempo que nós consideramos adequado. Essa é uma das principais razões para despertar a nossa ira. E começa com a impaciência. E muitas vezes nós nos ressentimos a tal ponto de Deus porque nós consideramos que é falta de cuidado, que aquele tempo de espera é falta de cuidado de Deus. Ele não está cuidando de mim, ele não está me ouvindo, ele não está olhando para mim. Mas isso não é verdade. Isso é apenas o meu coração corrupto que está falando mais alto do que aquilo que a palavra diz. Porque a palavra diz que nós devemos ter paciência nas tribulações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende paciência, suportai o tempo de espera desta aflição, confiando que lá na frente Deus vai nos mostrar um propósito. E ainda que Ele não nos mostre, Ele vai trabalhar, Ele vai forjar o nosso caráter. Então, a espera, esse tempo de espera, é utilizado por Deus para trabalhar em nós. Jesus usou muito, né, parábolas, utilizando plantação, solo, né? Porque nós sabemos, eu não sei se alguém aqui trabalha com agricultura, ou mesmo com a pecuária, né? Na agricultura, nós sabemos que todo o processo começa ali, na limpeza do solo, tem que arar o solo, né? Tem que lavrar a terra, tem que jogar a semente, tem que vir a água para umedecer essa semente, umedecer o solo, a semente vai germinar, tem um tempo para ela germinar, tem o tempo para ela crescer, tem o tempo para produzir o fruto, tem o tempo para colher o fruto. Leva tempo, é um tempo de espera, mas o agricultor sabe que se ele esperar, ele vai colher o fruto lá na frente. Com a nossa vida não é diferente. Nosso coração é o solo que precisa ser arado, que precisa ser lavrado, que precisa receber a semente da palavra de Deus. E essa semente,
para ela não morrer, ela precisa ser regada, ela precisa ser alimentada. E nós fazemos isso como? Lendo cada vez mais a palavra, orando para que o Senhor me mostre na palavra a vontade dele. É preciso um tempo para que essa semente cresça, para que eu cresça no processo de edificação e para que o fruto chegue e para que eu possa colher esse fruto. E lá em Gálatas, diz que o fruto do Espírito é uma série de coisas, e dentre elas, a longanimidade. Então, é o fruto que eu vou colher. Se eu souber entender que há um tempo de espera para essa semente ser jogada, para essa semente ser cuidada, para essa semente crescer, para o fruto chegar, para o fruto ficar maduro. É um processo, minhas irmãs. Um processo, às vezes dolorido. A semente ela tem que morrer para ela poder germinar. E nós precisamos morrer cada dia para que Cristo apareça cada vez mais na nossa vida. Tiago 5, de 7 a 11, diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, olha de novo, o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Não será na primeira chuva que a semente vai germinar. Versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Veja que mais uma vez na palavra é usada a figura do lavrador e a figura da semeadura. E o próprio texto diz que nós devemos olhar para os profetas. Muitas histórias estão na Bíblia para nos mostrar que há um tempo de espera, há um processo. José foi transformado de um menino mimado, de um menino dedo duro, X9, né? De um menino que era preferido dos pais, né? Um menino ingênuo, porque não guardou o sonho para ele, dos irmãos. O que Deus fez com esse menino mimado? Transformou num homem que governou sobre muitos. Mas houve um processo de cerca de 14 anos. Para ele pode ter parecido muito, né? Mas no final ele pôde olhar para trás e enxergar todo o processo e falar para os irmãos, né? Vocês intentaram mal, mas Deus transformou esse mal em bem. Lucas 8,15 usa novamente a figura da terra. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Vejam, o tempo de espera implica em eu estudar a palavra e reter essa palavra. Não adianta apenas o conhecimento intelectual. Como é que nós vamos frutificar? Como é que nós vamos colher o fruto? Perseverando. Perseverança implica em permanecer fiel durante o tempo de espera. Jesus nos deu esse exemplo, né? Ele suportou pacientemente a cruz. Ele suportou o conhecimento, o sofrimento na cruz e ainda orou, pedindo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E durante o ministério dele, que foi curto, né, de 3 anos, muitas vezes ele falou, ainda não é chegada a hora. Então, ele nos deixou esse exemplo de paciência, de aguardar o tempo certo, de aguardar o tempo de espera. Então, Cristo é o nosso exemplo de paciência, tanto com pecadores, porque ele foi paciente com vários pecadores. Teve um episódio lá que ele se irou, mas de maneira justa. Ele foi paciente com as circunstâncias e com o próprio sofrimento na cruz.
1 Pedro 2, 21 a 24 diz exatamente isso. Porquanto, para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum, se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que, vejam o propósito aí, nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Então, ele é o nosso exemplo maior de paciência aqui na terra. Veio como Deus, mas veio também como homem e exercitou a paciência. Então, nós vimos que Deus é paciente. Vimos o que essa paciência de Deus faz, promove na nossa vida. Agora, nós precisamos ver como é que nós refletimos esta paciência de Deus. 1 Timóteo 1,16 diz: Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Vejam como é belo isso. Jesus é o nosso modelo, modelo de completa longanimidade. Mas nós, a partir disso, a partir da obra dele em nós, precisamos servir de modelo àqueles que ainda não creem. Vejam o que nós temos estudado sempre. Primeiro, Deus faz em mim para que eu possa refletir, para que ele possa fazer através de mim. Quando ele faz através de mim, eu estou refletindo aquele atributo através da minha própria vida. Então, quando nós reconhecemos que a nossa própria salvação é a expressão da paciência perfeita de Deus, porque ao longo do tempo o povo foi desobedecendo e ele sempre cumprindo a aliança, o povo quebrando a aliança e Deus cumprindo a aliança e provendo meios de redenção para o povo. Então, quando nós entendemos isso, minhas irmãs, quando nós entendemos que a própria salvação que nos é oferecida é a expressão da paciência perfeita de Deus, nós vamos querer desejar que a nossa vida reflita essa paciência. Esperar com paciência, suportar com paciência as pessoas. E como isso é difícil, né? Muitas vezes nós achamos o outro difícil e achamos que nós não somos, né? Mas para o outro nós somos difíceis também. Então nós precisamos ter paciência com o outro da mesma forma como Deus teve conosco. E eu preciso pedir essa paciência do Senhor, porque eu, por mim mesma, não sou capaz. Então, quando nós nos frustramos, devemos lembrar que Cristo suporta com paciência. Quando nós pensamos que uma solução está demorando, nós devemos lembrar que Cristo esperou pacientemente pelo tempo certo. Quando nós pensamos que um sofrimento é grande demais, nós devemos olhar para a cruz e lembrar o sofrimento que Cristo teve ali naquele lugar. E mesmo assim, ele orou pelos seus adversários, pedindo que Deus os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, paciência não é apenas tolerar. Nós precisamos passar pelo tempo de espera, crendo que Deus está no controle, que Deus está provendo. Nós precisamos passar pelo tempo de espera, descansando nas promessas que Ele nos deixa na Sua palavra, descansando na certeza de que Ele está trabalhando em nós e que algo bom, por mais improvável que isso me pareça, algo bom vai ser produzido ao final na minha vida, no meu coração. Então, nós precisamos refletir essa paciência e fazer a diferença nesse mundo de imediatismo que nós temos vivido. Tudo é para ontem. Tá? O imediatismo é a palavra de ordem do mundo que nós vivemos. E nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos entender o tempo de espera,
confiar no Senhor durante o tempo de espera e refletir isso para que outras pessoas olhem para nós e queiram também aprender a viver o tempo de espera, porque todos nós temos ou teremos um tempo de espera, às vezes doloroso, mas se nós vivermos esse tempo de espera na presença do Senhor, confiando que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele é paciente e vai trabalhar nas nossas vidas, Deus vai transformar esse tempo de espera em um tempo de descanso na presença dEle. Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua? Que nós sejamos pacientes como Ele é, como Ele sempre foi paciente. E a segunda pergunta que nós sempre fazemos, como saber que Deus é totalmente paciente pode mudar o meu modo de viver? Como é que pode impactar o meu relacionamento com Deus e com o meu próximo, com os outros? E eu gostaria que você estivesse refletindo agora. Não precisa responder, só reflita. Quem é a pessoa que atualmente mais testa a sua paciência? Quais as suas expectativas podem estar contribuindo para isso? Reflita sobre isso. Hoje, você conseguiu refletir paciência em alguma situação que você enfrentou? A gente está quase terminando o dia. Olha para trás, desde a hora que você acordou. Você conseguiu refletir paciência em alguma situação, ou no trânsito, ou no trabalho, ou em casa, com seus filhos? A maneira como você reagiu alterou a sua perspectiva? Alterou a perspectiva de alguém? Essa reflexão nós precisamos fazer todos os dias na presença do Senhor. Eu queria ler para vocês, eu não sei se vai refletir, se vai espelhar, mas esse livro aqui chama O Lugar da Espera na Vida Cristã. Recomendo muito esse livro para vocês e eu gostaria de ler o que está na orelha do livro. A jornada da fé é o longo caminho no qual aprendemos a confiar menos em nós e mais em Deus. Essa trajetória nunca foi simples ou fácil, e um dos perigos que enfrentamos nesse processo é que não fomos treinados na virtude da paciência e na disciplina da espera. O problema é que a pressa não forja uma fé madura, mas cristãos ansiosos, manipuladores e inseguros. Minhas irmãs, eu vou repetir. O problema é que a pressa não forja uma fé madura, mas cristãos ansiosos, manipuladores e inseguros. O processo que nos leva da autoconfiança para a confiança no Senhor é lento, e nele aprendemos que Deus não está preso à pressa neurótica da nossa cultura. Ter paciência sinaliza um coração grato, obediente a Deus e vinculado corretamente ao lugar no qual Ele vem nos encontrar todos os dias, o momento presente. Aprender a vida espiritual como uma vida com o eterno no tempo é absolutamente fundamental para uma boa prática cristã. Somente através da espera e da paciência penetraremos nos mistérios dos caminhos melhores e maiores de Deus. Não se trata de apenas um tempo cronológico, mas o tempo da revelação divina. O momento em que compreendemos que somos parte de uma grande narrativa sublime, uma história que transcende a nossa própria história. Eu espero que o estudo de hoje edifique a minha vida e a sua vida. E se você tiver a oportunidade de ler esse livro, faça. Nós precisamos aprender a viver o tempo da espera com paciência. Que Deus abençoe ricamente cada uma de vocês e que Ele possa nos ensinar a cada dia a exercitar a longanimidade, a paciência com que Ele foi paciente conosco. Deus nos abençoe.